Olá, pessoal. Sara Mamedes aqui, do Mamedes e Gasque Advogados, apresentando para vocês o nosso mais novo projeto. Estou muito feliz de poder apresentar esse projeto que foi planejado e pensado com muito carinho para todos os meus clientes e também para as pessoas que me acompanham, amigos, familiares, pessoas que querem saber mais sobre o assunto e a área que eu trabalho, né, eu sou advogada atuante em direito da saúde e direito médico, e nesse projeto nós vamos receber alguns, profissionais da saúde que vão trazer aqui atualizações, a visão de profissional, os pontos mais relevantes da profissão. Vai ser um espaço para dialogar e para a gente conhecer um pouco mais desse universo do profissional da saúde, seja dentistas, médicos, outros profissionais, e acredito que vai ser muito enriquecedor para quem nos acompanha aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Lorena Alves. Doutora Lorena Alves, seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço a sua presença, estou muito feliz de te receber aqui. A doutora Lorena Alves vou fazer apresentar o seu currículo primeiro e aí eu te passo a palavra. A doutora Lorena Alves é dentista, é mestre e doutora em endodontia. Hoje, ela atualmente está como professora na Faculdade FAIP. E, além disso, também é uma grande amiga, uma amiga de longa data. E eu estou muito feliz de te receber. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Pra gente estar aqui gravando esse episódio. Que eu tô muito contente de poder, né, agregar informação também, que é muito importante. Hoje nós, principalmente, tanto o cirurgião dentista quanto áreas da saúde, né, médico, todos os profissionais da saúde precisam ter, acessar essas informações que muitos ainda não têm noção da importância, né? Exatamente. O nosso intuito com esse projeto é justamente trazer para a prática, né, para a realidade. Eu recebo diariamente casos no meu escritório, dentistas, médicos que chegam com demandas, trazendo essa necessidade jurídica que hoje o Uhum. profissional da saúde tem, e a gente tem esse intuito de trazer esse diálogo informativo para que vocês que estão desse lado, né, Sim. que são os profissionais que estão com a mão na massa, poderem trazer para a gente o viés da realidade, da prática. Então, para começar, eu quero pedir para a doutora Lorena nos contar um pouco, se apresentar aqui para nós, para eu entender, para eu e todo mundo que está assistindo entender quem é a doutora Lorena, de onde ela veio, quem é você fora do jaleco, Uhum. tá? E o que que te fez pulsar o coração pela odontologia? Meu nome é Lorena, né? Lorena Alves, sou do interior aqui de Mato Grosso, de Araputanga. E eu sou formada em odontologia já há 10 anos, formei pela Universidade de Cuiabá. E já fiz minha especialização em endodontia, sou especialista em endodontia, que é a especialidade que mexe ali no canal, né? Tratamento de canal, e que tira a dor do paciente. E eu sou mestre e doutora também, fiz o meu mestrado e no meu doutorado ali na. Ixi, bati a mão aqui. Ali na Universidade de Cuiabá. E também eh, o meu trajeto começou lá muito, muito antes, né? Minha trajetória de querer, principalmente, entrar aí na parte da docência, né? Muito bom. Então, eu fiz ali o meu despertar da odontologia não foi de primeira. Eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 16 anos só. Então, não foi a minha primeira escolha. Você chegou a cursar primeiro em enfermagem, Isso. né? E aí depois que você foi tendo esse despertar para odontologia. Isso. Foi um ano de enfermagem, aí depois que quando eu comecei a fazer ali nos estágios no ambiente hospitalar, eu vi que aquilo não me fazia tão bem, né, não estava Uhum. contente. É uma excelente profissão, uma profissão linda, que até merece bem mais, Reconhecimento. reconhecimento do que hoje em dia fazem com essa profissão, né, que reconhecem, mas, não me senti bem em ambiente hospitalar, né. Sim. Então aí eu fui,
e ingressei em odontologia. Graças a Deus eu consegui aproveitar aí o meu primeiro ano da faculdade. Aproveitei todas as matérias, então já entrei na odonto no 3º semestre. Então não Uhum. perdi, não foi um tempo perdido, eu consegui Mas recuperar. assim, é perceptível então que você sempre teve essa paixão pela área da saúde, porque você iniciou um primeiro curso que também era na área da Sim, saúde, mesmo não se identificando com essa questão hospitalar, você foi para outra área que também é na área da saúde. sim. Então, na verdade, você tem essa paixão É, por cuidar de pessoas, por cuidar de sorrisos, é algo que veio desde sempre com veio. você. Então, eu sempre tive muito fixo, assim, na minha cabeça que eu queria estar na área da saúde, né. Uhum. Aí eu fui durante a faculdade, me encontrei na endodontia, já comecei, apesar da minha muitas pessoas falam da minha pouca idade, o meu currículo é extenso, né, mas por que que ele é extenso no curto prazo? Porque eu emendei tudo. Então terminei a faculdade, que foram 4 anos, na minha época era 4 anos ainda, porque hoje agora é 5, né. Uhum. 4 anos porque era integral, terminei no mesmo mês, eu iniciei minha especialização, mais 1 ano e meio de especialização ali de endodontia. Depois que eu terminei a especialização, já fui para o mestrado mais 2 anos, e o meu doutorado mais 3 anos e meio. Terminei meu doutorado tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E hoje está como professora doutora, Isso. né, em uma faculdade e tem sido, ao que até onde eu sei, eu quero que você conte aqui um pouco, tem sido uma experiência muito boa para você. Como tem sido viver a docência? A docência é uma coisa que eu sempre falo, assim, para os meus alunos, eu amo estar ali. Hum. Eu amo passar o meu conhecimento que eu adquiri durante esses 10 anos ali, para os meus alunos, e eles conseguem notar isso. É aquela coisa, né, às vezes a gente fala que é balela falar: "Faça o que você ama, que você não vai precisar trabalhar nunca". É um clichê verdadeiro, né? Exatamente. Então eu amo estar ali. Então, meus alunos falam: "Professora, você está aqui de novo". Eu vivo ali na FAIP, por exemplo, né, porque minha carga horária é uma carga horária ok, ali durante a semana, só que às vezes eu chego mais cedo, eu gosto de estar ali, às vezes eu estendo um pouco, porque os alunos me chamam no final da aula para tirar algumas dúvidas. E a sua área na docência é a sua área de especialidade, que é a Isso, endodontia. isso. E qual foi o momento da sua carreira, Lorena, que você teve esse despertar e disse assim: não, eu quero a endodontia, é pra mim, é essa área? Porque como eu sou leiga claramente nessa área, né? Mas agora, tendo todo esse universo, mesmo que seja jurídico, com contato com o direito da saúde, direito odontológico, direito médico, a gente acaba despertando mais e entendendo um pouquinho também do que o profissional vive. Isso. E eu sei que a endodontia é considerada uma área complexa, difícil, uma área que nem todo mundo, nem todo dentista gosta, alguns nem mexem, não preferem não Uhum. trabalhar com essa área. Então, qual foi o seu despertar para a endodontia? Foi ali na faculdade, ainda na faculdade, durante os atendimentos que a gente começou a atender os pacientes, né. Uhum. Aí foi chegando só casos para mim de endodontia, de canal. Aí eu fui fazendo, e durante toda a faculdade, claro que a gente faz todas as matérias, né, a gente sai, clínico geral, Uhum. mas aí eu fui puxando para o lado mais da endodontia. E eu tinha também um corpo docente na faculdade que me estimulou muito. Tanto que meus professores da faculdade foram meus professores na pós-graduação, que foi na especialização, e alguns deles também foram professores no mestrado e no doutorado. Então, foi uma construção, Foi. foi acontecendo de forma natural e você construiu esse caminho até o doutorado e até chegar a este momento agora em que você é professor Sim. e está na docência. E outra coisa também que os meus alunos sempre falam, que é impossível, porque a endo, essa especialidade é uma especialidade difícil do aluno gostar. Então, meus alunos falam: "Ó, é impossível você ter aula com a Lorena e não gostar e não sair fazendo endo". É, eu acho que isso se dá pela paixão com que você trabalha.
Porque a gente percebe quando você fala da endo com que os seus olhos brilham, Uhum. embora seja uma área complexa, tanto do aspecto técnico, porque tecnicamente falando é complexo, e aí a gente levando também para a área de responsabilidade é também complexo, Muito. porque não é fácil você. O procedimento ele tem que estar muito bem organizado e levando para o viés jurídico, a gente sabe das responsabilidades que o profissional tem, né? A questão do código de ética do seu conselho profissional e tudo, né? Tudo mais que você precisa estar atenta Sim. sempre para colocar aquele atendimento, aquele procedimento em prática de uma forma responsável. Mas é visível que você tem uma paixão por isso e que você construiu um longo caminho que te orgulha, que faz pulsar ainda hoje, depois de tantos anos de profissão, você ainda tem esse acelera o coração Uhum. por isso. Sim. E aí, eu quero, para o pessoal que está nos acompanhando aqui entender, você tem atendido já todos esses anos, e agora eu vou trazer aqui em primeira mão, eu sei que já está nas redes Sim. sociais, você vai abrir o seu consultório. Isso. E eu quero entender um pouco também, Lorena, como tem sido esse processo, e o que te fez virar essa chave, né? Qual foi a chave que você virou para, não, eu realmente agora é o momento, eu preciso abrir o meu consultório. E como tá sendo organizar o consultório, a experiência de organizar o consultório? Eu demorei, assim, muitos dizem que eu demorei ainda a virar essa chave para eu montar o meu próprio espaço, mas ao longo desses 10 anos ali, hoje eu vejo que foi extremamente essencial para eu construir a minha carreira. E a faculdade, querendo ou não, é uma vitrine gigantesca. Então, ali eu tô dando aula, eu tô lecionando para os meus alunos, e é uma vitrine ali que me abre portas, que os alunos sabem, às vezes, me indicam o paciente. Então, eu lembro a Lorena lá em 2016, quando eu me formei. Quando eh, veio lá do interior. lá no interior, não sabendo nada aqui da capital, mas hoje eu vejo que a Lorena lá de 2016, que fazia endodontia em vários locais, chegou uma época que eu atendia em 8 consultórios. E eu posso confirmar aqui, porque, como eu falei no início do episódio, nós somos amigas de longa data, então eu acompanhei, eu sou testemunha ocular dessa caminhada. Sim. Então, assim, tinha dias que eu atendia em 4 consultórios diferentes num dia só. É. Então eu ia, prestava serviço, e ali eu fui construindo tanto a minha visibilidade, né, de, me indicar, porque esses consultórios que eu fui, eh, prestando serviço, foi tudo por indicação. Uhum. Então eu mostrava meu serviço, aí a pessoa: "Ah, olha, tem tal consultório precisando de alguém que faz a especialidade de endodontia", porque por ser muito complexa, não é todo mundo que gosta e quer fazer. E só para esclarecer que talvez alguém não saiba, a área da endodontia, ela é popularmente conhecida como canal, Isso, tratamento de né? canal. Tratamento de canal. Então não é todo mundo que faz, que gosta dessa especialidade, né. Então eu ia atender em vários locais, e agora de uns 2, 3 anos pra cá, depois que eu comecei a lecionar, né, na faculdade, eu vi que a minha vitrine aumentou muito. Aumentou ao tamanho que, tipo, dos meus alunos falar: "Professora, eu quero mandar um paciente, o meu pai no seu consultório". Aí claro que eu mandava, né, nos locais que eu atendia, mas aí eu não tinha Autonomia. autonomia de falar: "Nossa, eu tenho meu espaço, esse é o meu endereço". Então aí eu comecei a ver a necessidade de eu ter um espaço mais aconchegante, um espaço mais intimista, que hoje em dia o paciente procura muito isso, A né. conexão, né? Fazer essa conexão do profissional Exatamente. com o paciente, que é muito importante porque você cuida de pessoas, Uhum. pessoas que chegam com dores, com problemas que precisam ser sanados, com dor que precisa ser parar. Então Exatamente. é muito sensível. E assim, o que eu falo também para meus alunos é que, ah, infelizmente, hoje melhorou bastante, só que os pacientes só procuram atendimento odontológico quando está com dor.
Então, a endodontia é uma especialidade que sempre vai ter, né? E assim, com certeza, toda essa trajetória que você relatou aqui, esse tempo que você trabalhou em tantas clínicas ao mesmo tempo, com certeza era muito corrido. A sua vida foi, assim, de muito trabalho duro, mas com certeza foi um caminho importante, eu penso, para você chegar onde você está hoje. Você ter esse currículo tão amplo, né? Como a gente disse aqui, com pouca idade, de fato, você é muito jovem e já tem um currículo extenso, já é doutora. E eu penso que, mas que foi de grande valia para você fazer todo esse. Caminhar por todo esse Uhum. caminho, né? Você teve a oportunidade de aprender. Como para você hoje, o que você pode falar para as pessoas que estão começando, os dentistas que estão começando, que estão recém-formados? Você acha que é uma parte muito importante da formação, essa parte prática inicial, você estar em outras clínicas, você aprender com profissionais mais experientes? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho isso de extrema importância. Eu até aconselho, muitos alunos vêm pedir conselho. Falei, eu sempre falo, olha, trabalhe um pouco, sinta o que é odontologia na clínica, na parte prática ali. Porque, querendo ou não, os alunos têm prática na faculdade desde o início, só que a realidade do mercado de trabalho é outra. Sim. Então, durante essa trajetória minha que eu atendi em vários consultórios, eu já vi alguns empecilhos em relação à parte de anexar documento do paciente. Então, às vezes, falhava em algumas partes Burocráticas? burocráticas que, às vezes, poderia ser melhor. Graças a Deus, nunca tive problema nessa parte, nem onde ali eu já atendia, nunca teve problema. Porque mesmo no básico, eu sempre fiz muita questão de anexar pelo menos o mínimo que eu conseguia ali. Da parte documental. Isso, da parte Porque, de documental. fato, é uma área que ela requer muita responsabilidade, né? Além das responsabilidades legais, Sim. do seu código de ética, que rege a sua profissão, você também está ali atrelada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, Sim. aquele paciente, ele é um consumidor, embora você está ali prestando um serviço, ele é um consumidor. E é muito interessante esse ponto que a doutora Lorena abordou, porque está havendo esse despertar dos profissionais da saúde, tanto médicos quanto dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, para essa questão da importância da gestão contratual, dos protocolos que devem ser seguidos, que são feitos através de documentos. Exatamente. Documentos que precisam estar alinhados e que devem ser muito bem elaborados para que, num eventual problema, numa eventual intercorrência, o profissional da saúde esteja resguardado, né? Então, inclusive, por que que o dentista tem que ter esse olhar? E aí eu quero saber a sua opinião. Porque o dentista, Lorena, ele tem que entender hoje, você abrindo o seu consultório, que ele é um empresário. Exatamente. O consultório odontológico, ele é uma empresa. O dentista, o profissional, ele vai ter que trabalhar dentro da técnica profissional dele, com o máximo zelo, claro, mas ele também vai ter que gerir uma empresa. E dentro dessa empresa, ele vai ter responsabilidades legais, jurídicas, ele tem que observar o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que observar o seu código de ética e ele tem que observar toda a parte burocrática, documental, contratual que envolve a prestação desse serviço. Então, como você enxerga isso hoje? Agora você está tendo essa experiência de abrir o seu consultório. Como está sendo qual é o seu olhar para essa necessidade que o dentista tem e se você acha que é relevante? Sobre essa parte burocrática, não vamos nem entrar agora no assunto sobre contratos. Vamos falar um pouco ali de questão de responsabilidade, primeiramente eu como dentista. Eu preciso ter uma responsabilidade mínima, que eu costumo dizer que para meus alunos que não é o mínimo, o mínimo ele precisa ser feito, né? Mas, por exemplo, uma anamnese muito bem detalhada, né? Começa por ali. Eu preciso também investir primeiramente
em um sistema operacional que vai me ajudar ali, em relação Para que você tenha controle. para que eu tenha um controle também, desde lá da agenda, quanto em relação a preenchimento de anamnese, de guardar documentos, por exemplo. A gente trabalha muito com exame de imagem, né? Então, ali dentro, eu poder guardar essas imagens para dar que quando o paciente querer pegar, né, esses exames radiográficos, por exemplo, ele tem que ter acesso, porque é dele, é um documento dele. Então, eu tenho que estar muito bem anexado, primeiramente, para o paciente ter aquela segurança, que o paciente sente uma certa segurança quando você fotografa e mostra, olha aqui como que estava, olha como que ficou. E também em relação a respaldo nós como cirurgiões dentistas, né. Como profissional, num eventual Exatamente. problema, intercorrência, você ter como se resguardar e resguardar também o direito dos seus pacientes. Exatamente. Então, porque, qualquer procedimento ali, pelo mínimo que seja, ele tem um risco, Com né. certeza. É inerente à profissão que o dentista presta, né, Independente que o se for serviço que ele uma presta. limpeza, que é um procedimento que a gente, digamos assim, que é mais simples na odontologia, uma limpeza, ela tem um risco. Exatamente. E isso faz parte do seu olhar como empresária hoje. Exatamente. Porque, embora você seja dentista, como empresária, você precisa ter esse olhar para o seu consultório. Porque essa parte, ela tá totalmente atrelada. Quando até você mencionou, não vamos falar de contrato, mas ela tá atrelada. Uhum. Porque, juridicamente falando, quando você começa a se preocupar com essas questões, como as questões da anamnese, do prontuário, os termos de livre consentimento, Exatamente. né? Você começa a se preocupar com o contrato de prestação de serviço, você se preocupa em resguardar o seu direito como profissional, em resguardar o direito do seu paciente. Uhum. Então, tudo isso já invariavelmente vai estar atrelado à parte contratual do seu consultório. Então, hoje, a gente tem eu estava até conversando com a Lorena antes de iniciar o episódio, que hoje tem havido esse despertar no direito da saúde, no direito médico, dos profissionais estarem mais atentos para essas questões, e isso é muito bom. Então, você hoje com o seu consultório, eu acredito que você tem pensado já agora nessa fase pré-abertura do seu Sim. consultório. E eu quero entender aqui com você. Você acha que o profissional dentista, para iniciar, ele já tem que iniciar com esse olhar? Você acha que faz diferença para ele? Porque às vezes as pessoas acham que isso não é importante. E qual que é a sua opinião sobre isso? É extremamente importante nós profissionais já ter isso em mente. Claro que lá na faculdade, até os alunos também têm essa consciência de que o paciente tem que ter assinatura do TCLE, né? Isso, termo de consentimento livre e esclarecido. Isso. O paciente, desde a faculdade, a gente tem esse contato. Só que ele precisa estar bem montado. Ele precisa estar com tipo assim, que não dê tanta brecha. As atribuições ali, Exatamente. os riscos dos procedimentos que vão ser executados. Então, a gente tem que se atentar a isso. Então, ali, esses termos, até porque, vamos falar agora na coisa mais atual, rede social. O paciente, ele precisa autorizar você divulgar alguma coisa, mesmo que não mostre a face do paciente Porque de você identificação. precisa, para o pessoal que está em casa entender, porque você precisa respeitar as regras do código de ética, Exatamente. né? Então, você tem que preservar a imagem do paciente, mas hoje você já pode compartilhar. Isso. Desde que tenha a autorização do Autorização paciente. Então, desde a câmera, às vezes tem consultório que tem câmera ali, eu preciso informar o paciente que ali dentro está sendo gravado por segurança, tanto minha quanto dele. E até esse termo, às vezes mínimo, a gente acha que não, precisa ter. Então, o paciente precisa estar a par disso e o porquê que ele está assinando aquilo também. Sim, Né? e além do termo, o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, também existe o além desse termo ter que ser muito bem elaborado, também existe o prontuário, que a gente costuma dizer,
né, atuando nessa parte de direito médico e direito da saúde, que não importa se o profissional, ele pode ter atendido aquele paciente da forma mais correta, Hum. respeitando todos os protocolos, ele foi ético, ele atendeu, ele se atentou. Então, na prática, ele respeitou tudo. Mas se ele não registra da forma correta no prontuário, se ele não registra o procedimento, as especificidades, qual medicamento foi usado, como foi realizado, o que não está registrado Não foi num feito. eventual problema futuro não foi feito. Então, o profissional ele tem que ter esses documentos, né, assim, muito bem estabelecidos, elaborados, e além disso ter também o contrato de prestação de serviço, que levando para esse viés do dentista se tornar um empresário, que é inevitável, ele vai ter um contrato de prestação de serviço que vai prever ali o custo daquele procedimento, a pontualidade do paciente, em como que vai se dar, se você vai fazer uma sessão de atendimento individual, se vai ser um plano de tratamento, que é muito comum que os dentistas façam. Então, a gente sabe que na verdade, é um pacote ali, digamos, né, de tratamento, de documentos que precisam ser implementados na sua empresa odontológica. Exatamente. Acredito que seja isso. Então, hoje, às vezes, o profissional fala assim: "Não, eu vou fazer ali, pegar um modelo pronto e o paciente assina", mas esse modelo pronto, às vezes falta umas palavras a mais ou a menos ali que poderia estar, que faz total diferença no seu termo, no seu contrato ou no seu procedimento. E outra coisa que eu também sempre deixo muito claro para os meus alunos que tá ali, que eles também têm esse acesso virtual ali de sistema, para anotar tudo. Eu costumo até falar assim: paciente chegou falando que o fio de cabelo dele tá doendo, você precisa anotar. Paciente relatou que o fio de cabelo tá doendo, né? Paciente assina. Então, assim, o paciente, tudo que você fizer e falar na sua consulta, precisa estar escrito, porque às vezes você falou, só que não tá escrito, o paciente E não aquela está. informação, ela se perde com o tempo, né? Exatamente. E nem você e nem o paciente terão sempre essa informação guardada na cabeça, porque o tempo passa, outros pacientes vêm, você atende inúmeros pacientes em um dia. E isso, eu acredito que é muito importante aqui, esse ponto que você colocou, porque a gente ouve muito, eu atendo diariamente também, esse tipo de demanda que chega, que é às vezes o dentista ou o médico falando: mas Sara, eu tinha ali um contrato, eu tinha um termo que eu peguei da internet, que a inteligência artificial fez para mim. E aí, quando a gente vai estudar esses documentos, a gente vê que tem muitas brechas, que não está de acordo com o código de ética que rege a conduta do dentista, que não está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não está de acordo com as questões legais que precisam estar ali. Então, é nesse momento que o dentista pode se prejudicar, que o médico pode se prejudicar, que o paciente também se sente inseguro, porque eu acredito que o profissional da saúde que tenha esse procedimento já implementado, ele vai passar muito mais credibilidade. E isso faz parte da conduta preventiva do profissional da saúde. É o que a gente chama hoje, dentro da minha profissão, que é a advocacia preventiva. Para você não esperar o problema bater a sua porta. Você ter uma conduta de prever, de antever aquele problema e se resguardar. E resguardar também o seu paciente. E assim, Lorena, eu imagino que você conheça muitos dentistas, que você conviva com muitas pessoas. E hoje você consegue apontar aqui, talvez, pra gente, qual o documento ou a conduta que você acha imprescindível para um profissional adotar hoje na abertura do consultório. Porque, inclusive, eu não lembro, eu acredito que eu não falei aqui no início o tema do nosso episódio, que vai vir depois especificado aqui quando a gente postar o episódio, mas é como proteger o seu CPF e o seu CNPJ. Então, pensando nisso, o que você acha que é imprescindível hoje na questão de documento e conduta profissional também
para o profissional resguardar o seu CPF e o seu CNPJ. Porque não dá pra dividir, né? Não dá É. pra separar. O CPF, teoricamente, no papel é separado, mas uma imagem... Até que financeiramente se separa na organização empresarial, Sim. mas quando a gente fala de responsabilidade, se você, por exemplo, hoje, Deus me livre, cometeu um erro e isso for para a rede social, que é o meio que imagem. é a sua, não vai ter como desvincular CPF da Lorena e CNPJ da Lorena. Exatamente. Então, o que você entende como imprescindível? Então, assim, o que eu entendo hoje, mesmo que a minha carreira ainda tá engatinhando ali pro minha parte empresária, né? Que querendo ou não, um consultório, ele vai ter que ser bem gerido ali. Então, às vezes, muitas coisas ainda são novas, mas eu estou tomando par disso. Mas hoje eu vejo a importância de um bom contrato, né? O paciente tem que saber que aquilo ali é um serviço, que eu estou levando um serviço e o que eu estou levando para ele. Ele precisa estar ciente disso e um contrato bem estruturado, um termo de consentimento bem estruturado. E agora, nós na área da saúde, sempre teve isso, só que às vezes um profissional ou outro deixa passar. Anexar exames. Principalmente eu, que sou na área da endodontia, eu trabalho muito com exame de imagem. Sim. Radiografias. Então, eu preciso saber anexar ali de uma forma correta e que dure ali um tempo, que a gente, acho que o conselho manda um tempo Sim, pra eu guardar. tem um tempo estabelecido. Exatamente. Que você não vai ser para sempre, porque você não consegue arquivar, mas existe um prazo para você arquivar esses documentos. E o que eu vejo mais a falha nisso é principalmente o contrato ainda até tem, mas às vezes o contrato com muitas brechas. E agora anexar, guardar os documentos, radiografia, às vezes, dependendo da área, precisa de um exame de sangue, né, para fazer parte mais cirúrgica. Às vezes, anexar receituário que foi passado para o paciente. Isso é muito importante. Para comprovar qual medicamento que aquele paciente tá. Qual medicamento que você receitou? Seria nesse sentido. Isso. Principalmente para nós que cirurgião dentista. Eu lido com a dor. Às vezes tem cirurgião dentista que faz mais a parte cirúrgica. Então, às vezes, pede o pós-cirúrgico pro paciente, o paciente não respeita, aí pode dar alguma intercorrência, aí como que vai provar que eu prescrevi o remédio, ou eu passei as orientações pós-operatórias e o paciente não seguiu. Essa parte é muito interessante, porque, de fato, é muito... A gente recebe muito problema nesse sentido, porque... o profissional, às vezes, até consegue anexar. O dentista anexa ali os exames, o medicamento, só que ele esquece, por exemplo, de anexar, não só de assinar. Ele esquece de ter uma... Ele não consegue comprovar que ele passou as recomendações pós-operatórias. Então, isso é um problema, porque... numa possível intercorrência ou problema futuro que o paciente possa vir a ter com aquele procedimento, porque como a gente sabe, são questões que trazem risco, por mais que o profissional se blinde e siga todas as normas que ele precisa seguir, porque existe a questão do organismo, a questão de cada pessoa, como a pessoa vai reagir, como o organismo vai reagir. Então, se o dentista não tem como comprovar que ele passou essas orientações, pode ser um problema. Então, qual é a recomendação hoje, né, como advogada que eu tenho dado para os meus clientes? Você precisa ter essas recomendações escritas, registradas em algum meio que você consiga comprovar depois. Via de regra, hoje, as pessoas enviam muito por WhatsApp. Então, é importante, às vezes... É válido esse envio de pós-operatório via WhatsApp? Totalmente. O que a gente recomenda é que você tenha ali físico, né? Que você entregue para o paciente ou você faça... Mas, poxa, hoje, papel, o físico, ele se perde. O papel, né? As pessoas não guardam mais. Então... O que a gente recomenda, e que também entra no trabalho do advogado quando a gente faz esse tipo de estruturação e gestão contratual para clínicas e consultórios, é fazer
esse checklist, digamos, para cada procedimento. Então, no seu caso, endodontia, quais são as recomendações pós-operatórias? A gente vai fazer um termo de recomendações, né? Uhum. E aí você vai poder entregar para o seu paciente, às vezes um paciente mais idoso que faz questão, Sim. mas que você envie no WhatsApp e que você possa criar ali você cria uma mídia, digamos, um documento digital Sim. relatando quais são os procedimentos que ele deve seguir pós-operatórios. Porque num eventual problema, você vai ter como comprovar que a sua parte você fez, que Isso. você passou para ele, que você informou. O dever de informação é muito importante. Eu Uhum. imagino que você, nos seus procedimentos de endodontia, você tenha muitas informações ali. Muitas. O que envolve? Você precisa passar várias informações para o paciente quando ele sai do seu consultório. Então, você tem que passar o remédio. O que mais que você costuma recomendar? Geralmente, quando pós-canal, o paciente às vezes acha que, professor, doutor, eu posso fazer academia? Se não tem edema, por exemplo, se não tem alguma infecção pertinente, vida que segue. Mas qual que as recomendações que eu peço ali, pelo menos nos primeiros dias, primeiros 7 dias? Evitar forçar muito a parte mastigatória nessa região do dente, porque o dente precisa recuperar. Eu digo assim que a gente faz o canal, ele precisa entender que aquele material vai ficar lá dentro, ele precisa cicatrizar. Então tem um processo de cicatrização ali pós-canal, mesmo que não seja cirúrgico, mas lá dentro o dente está passando por um processo que ele precisa entender que aquilo vai ficar ali. Então eu já falo, olha, vamos evitar morder desse lado pelo menos por agora. Aí às vezes eu prescrevo alguma medicação via oral para ele tomar. Geralmente, para canal, não tem muito segredo igual cirurgia, que precisa de repouso. Às vezes não precisa pegar força, não pode. Dependendo da cirurgia, ele realmente tem que repousar. Exatamente. Ele tem que, por exemplo, ter um atestado de 3 dias. O canal, às vezes, igual eu falei, se for caso de infecção, às vezes o paciente já tá com edema, já tá com conteúdo ali purulento ali, que a gente fala de pus, aí a gente pode prescrever, pedir dar um atestado para ele ficar realmente de repouso. Mas no Uhum. geral, se não tem infecção, o paciente segue a vida normal, só peço para ter cuidado em relação à mastigação mesmo. Então, são muitos detalhes Então, envolvidos, né? Além da sua prática técnica, você precisa pensar em todos esses documentos e pensar nos detalhes mesmo, nas minúcias. Porque um ponto importante que você mencionou, às vezes o profissional, o dentista, ele até tem o prontuário. Ele até registra no prontuário, mas ele esquece de colher a assinatura do aí paciente. não vale. Então, aí, num momento de usar aquele documento como prova, como até não só, a gente não fala só de eventuais problemas que possam vir judicialmente, ou questões administrativas, ou questões éticas. A gente fala também sobre a importância desses documentos para a questão de controle. Né? Porque você, como profissional, precisa muitas vezes voltar para a pasta de documentos De relembrar. do paciente para relembrar o que eu fiz, qual foi o procedimento que eu realizei, qual foi o remédio, o que eu prescrevi. Então, esse documento acaba sendo um norteador dentro do seu consultório. Sim. É um parâmetro para os próximos atendimentos. E aí, essa assinatura é muito importante. Então, hoje, Lorena, você vai abrir o seu consultório e hoje você ainda atende sozinha. Você tem ali alguma pessoa que te acompanha nos atendimentos? Como que funciona? Por enquanto, eu estou sozinha. Mas você pretende, de repente, num futuro próximo, ampliar. Sim, ampliar. Então, é uma dúvida também, e aí eu também gosto de dizer, alguns dentistas, eles acham que porque atendem sozinhos, que eles não têm essa necessidade. Sim. E você que já tá na caminhada há muitos anos, você enxerga que é importante formalizar isso, mesmo atendendo sozinha? Sim. Mesmo não tendo muitos funcionários? Sim, porque primeiro por respaldo em qualquer sentido, em todos os sentidos, e eu também vamos supor, o paciente chega, eu tenho que encaminhar esse paciente para algum outro profissional para uma especialidade que eu não faço. Por exemplo, eu não faço a parte cirúrgica. Então, se eu tenho lá tudo registrado, eu falo lá pro meu colega, colega,
Encaminho, faço encaminhamento por escrito, tudo para ele ver o histórico daquele paciente. Então, eu preciso, até para eu encaminhar aquele paciente para alguma outra especialidade que eu não atendo, eu preciso ter esse respaldo, tudo anotado, tudo documentado, para eu passar para o meu colega, para ele saber também o que ele tá. Claro que ele vai fazer também essa parte dele. Só que daí eu já Prepara. preparo ele e também já facilito também muita coisa para ele. Por exemplo, ó, já aviso, sei lá, exemplo. Olha, esse paciente, ele tem problema com labirintite. Então, às vezes, ele não pode deitar muito a cadeira. Então, às vezes, vai ser um diferencial para ele. O paciente já vai chegar lá, já não vai deitar muito a cadeira. O paciente já vai achar, ó, nossa, ele sabe que eu tenho o meu. Então, o paciente também já se sente acolhido até nessa parte. E é muito importante, né, que o paciente se sinta acolhido. Sim. Você lida todo dia com pessoas no seu consultório, pessoas que chegam ali fragilizadas, porque estão com dor, porque estão com problema que, poxa, inviabiliza às vezes a vida. E você tem esse olhar, você acredita que esse zelo no seu consultório, que o paciente consegue sentir isso na prática, se você é um profissional zeloso, empresário, que cuida da sua empresa, que cuida dessas questões legais, você acha que o paciente, ele se sente mais seguro e ele sente maior credibilidade? Sim, com certeza. Até porque esses dias atrás eu fui atender, não sei aonde, mas é que eu atendo em vários lugares, atendia, mas agora eu dei uma pausa. Mas o paciente falou assim: nossa, mas eu nunca assinei nenhum papel. Ele Eu já achou fui. Ele achou interessante. muito, mas é pra que é? Aí eu falei assim: não, isso aqui foi o que eu fiz hoje. Eu falei assim, nossa, mas eu achei que era só aquele contrato que eu assinei lá embaixo na administração. Eu falei, não, que lá é o seu contrato é diferente desse. Esse aqui é só pra você saber o que você fez hoje. O que que a gente fez hoje. Então, aquilo pra ele foi novo. Então, na minha cabeça era uma coisa que tinha que ter tido sempre. E pra ele foi novo, por exemplo. Possivelmente, nas outras experiências dele com outros profissionais, não foi registrado e feito esse procedimento, que nada mais é que ele estava assinando o Sim. prontuário dele. E outra coisa que também chegou o paciente, eu atendia numa clínica que era vários profissionais. Aí chegou um paciente para ser. Eu terminei o canal e ele foi para outra especialidade para reabilitar o dente. Aí o outro dentista ia fazer o procedimento lá, aí a paciente falou assim: olha, vem no meu prontuário, porque a doutora Lorena falou que é para você ver o negócio que ela escreveu para você ler. Então, assim, os meus pacientes já sabem que tudo que eu preciso que o outro saiba, ou até ele saiba, tá tudo no prontuário dele. Ou seja, o seu paciente hoje ele é instruído da forma correta, ele sai do seu Sim. consultório instruído e você dá essa segurança para ele. Porque as pessoas, às vezes, ouvem a gente falando essa questão do direito médico, do direito odontológico, e elas acham que é só para proteger o profissional. Não é. Mas, na verdade, não é assim. A verdade é que a questão legal, a questão ética que norteia o profissional da saúde, os contratos, os termos de consentimento livre e esclarecido, o prontuário, eles não estão ali somente para defender e resguardar os direitos do profissional. Eles estão ali para também, inclusive, resguardar os direitos do paciente. Porque o paciente vai ter o dever de informação totalmente resguardado a partir daqueles documentos, daqueles registros, e ele pode sempre acompanhar. Se for somente acompanhamento, ele tem clareza no que ele fez, no que foi feito, no que ele gastou, qual o preço, qual o custo do procedimento. Sim. Individualizar o valor de cada procedimento, porque muitos profissionais hoje vendem planos de tratamento. Uhum. E esses planos, e aí você me corrige se eu estiver errada, eles englobam, às vezes, 1, 2, 3 procedimentos, até mais. Isso. E cada procedimento tem um custo. Então, é muito importante que dentro de cada atendimento, o profissional registre. Hoje, eu executei o procedimento X e esse procedimento custa tanto. E isso é uma segurança pro paciente. O paciente da saúde, eu acredito que ele tem que ter essa confiança no profissional.
Sim. Porque ele tá vulnerável, existe uma vulnerabilidade envolvida. E se o profissional não tiver esse olhar humano que você aqui tá nos relatando, com uma, né, uma pessoa com uma carreira aí já extensa, com muitas experiências que você viveu, imagino que muitas situações delicadas, às vezes o paciente... Você, até é legal perguntar isso pra doutora Lorena, você já teve algum paciente que passou mal na sua cadeira? Já. Já teve. Já E como tive que alguns foi essa episódios. experiência? São pacientes esporádicos, né? Então, assim, não é sempre, mas acontece, às vezes, o paciente, na hora da anestesia, ter um pouquinho mais aceleramento, acelerar os batimentos Por cardíacos, medo. por medo, ou às vezes até o anestésico provoca um pouquinho isso. Então, às vezes, quando a gente vai anestesiar, às vezes eu já aviso, olha, se caso você sentir palpitar um pouquinho o coração, só avisa, mas é normal, fica tranquilo. Já aconteceu de paciente ter náuseas, né, no Mal-estar. mal-estar na cadeira. Então, vai desde de problema já de traumas, né? Porque o medo do dentista, né? A gente não poderia deixar de mencionar isso aqui nesse primeiro episódio para abrir esse Sim. projeto tão legal, que é que o dentista, ele é um vilão, às vezes, na vida de Aham. algumas pessoas. As pessoas têm muito medo. Sim, então até isso, e já aconteceu até assuntos mais delicados de paciente que sofreu algum tipo de abuso. Então aí já é uma outra postura que você precisa tomar, um cuidado. Se você já tem um cuidado X, você vai ter que ter um cuidado bem mais amplo com aquele tipo de paciente, quando relata esses tipos de trauma, que é bem mais profundo do que um Sim. trauma apenas de dor, porque isso daí aí já envolve dor e psicológico. Já envolve a parte psíquica daquele paciente. Exatamente. E o profissional tem que estar preparado para tudo. O profissional, o dentista. É bacana você trazer isso, porque são as faces da profissão, né? No final do dia, você está lidando com uma pessoa que tá ali te trazendo uma vulnerabilidade física, algo da boca dela, de um dente, mas que ela tem sentimentos, emoções, que às vezes você acaba sendo. Se torna amiga do paciente. O Sim. paciente desabafa com você. Aí a gente até já aconteceu de paciente também ir na consulta só pra conversar. E Então, às vezes, a você? gente é um pouco psicólogo também. Pois é. Então, e é super normal, a gente tem que acolher aquele paciente. Às vezes ele só quer estar ali pra conversar. Inclusive, vou trazer até um fato bem legal que aconteceu recentemente na faculdade. Um paciente de necessidades especiais, ele estava forjando, quebrando os dentes dele, querendo que estragasse os dentes dele para ele não parar de ir. Porque o que acontecia? O tratamento, os alunos fazem o tratamento total, vai chegando no final, o paciente não tem mais nada para fazer, ele finalizou. Aí ele não precisa voltar Dá mais. alta pro Isso, dá paciente. alta. E aquele paciente, ele não queria. Ele gostava Ele de estar. gostava muito de estar ali, ele gostava de ter aquele cuidado ali, com os alunos terem aquele cuidado. Aí chegou um ponto que a gente não estava muito entendendo o que estava acontecendo. Porque a gente fazia isso hoje, amanhã já estava desfeito. Aí a mãe dele chegou pra gente e falou: olha, eu peguei ele fazendo isso, isso e isso. Por quê? Porque vocês falaram que a clínica vai acabar daqui 15 dias. Aí a gente já teve que falar pra ele que não ia acabar, que ele ia voltar semestre que vem, no outro semestre quando voltasse as férias. Então, até esse cuidado a gente tem que ter, porque às vezes o paciente só quer estar ali. E são experiências que começam, você está relatando uma experiência que você viveu com seus alunos na clínica da Da faculdade. faculdade. Então, o seu aluno, ele já começa a vivenciar essa realidade ali. Sim. E você hoje, eu penso que você deve ter muita troca com seus alunos e Muita. você leva esse olhar seu para os seus alunos, você leva as suas opiniões sobre a importância, a relevância do consultório, por exemplo, inevitavelmente se tornar uma empresa. Você aborda ali esporadicamente com seus alunos essas questões? Ou os alunos têm curiosidade? Como que é essa relação de professor e aluno e essas informações compartilhadas? É muito próximo. Ali, os alunos, tipo, felizmente ou infelizmente também, que tem os contras também, os alunos têm nosso contato pessoal.
Então, assim, é super normal o WhatsApp de aluno fora de hora, e eles perguntam mesmo, e eu até gosto de compartilhar essas vivências com eles. Alunos meus também de pós-graduação, que fizeram especialização de endodontia, são especialistas agora em endo, vira e mexe, o aluno me liga. Professor, ó, recebi uma proposta assim, 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 o que que você acha? Você acha que eu devo ir? É assim, assim, em relação a ambiente de trabalho? Então, assim, a gente tem um contato muito próximo e eu passo muitas realidades para eles, Você né? já Eu orienta, já oriento, falo assim, dá olha, a visão. Se o sim, aluno estiver abrindo um consultório, você, por exemplo, todas essas opiniões tão valiosas que você expôs aqui hoje, você leva para esse aluno sempre. também. Porque o aluno sai, às vezes, inexperiente, não tem essa visão. E não tem muita malícia também. Exatamente. E não tem a visão de que o consultório é uma empresa. É. Tá muito ligado ainda, não, eu sou dentista, eu não sou Uhum. empresário. E outras também falam assim, nossa, professor, a gente tá formando. E porque, querendo ou não, ali na faculdade, é, aluno, tá com uma dúvida, chama o professor, e no consultório? É ele e ele. Ele vai ser Exatamente. o cirurgião dentista ali. Então, eles cobram, eles pedem muito conselho e tanto a corpo docente ali, a gente faz esse respaldo para eles. Acho até que deveria ter acrescentar ali uma matéria para eles logo ali perto Da de prática. é, da prática clínica para eles, mesmo que eles tenham, é muito, eu acho que muito raso ainda. Então, para eles vivenciar o que é aquilo na prática. Talvez, de repente, levar nesse contexto que você trouxe, talvez nos congressos, nas palestras, algo Exatamente. relacionado também ao direito odontológico. Você acha que hoje, nesse contexto que a gente vive, todas essas informações e essas necessidades que nós abordamos aqui, das questões legais e éticas, você acha que caberia? Você acha que o direito odontológico falar sobre as questões éticas que permeiam a atividade do dentista, as questões legais, você acha que os alunos, eles precisam dessa informação? Sim, eu acho que é de extrema importância os alunos ter acesso a isso, porque querendo ou não, eles acham que é só um termozinho ali, vai assinar e tá tudo certo. Só que eu acho que é de extrema importância o aluno realmente entender o que é ter esses documentos em relação não para resguardar só ele, mas também a segurança do paciente. É isso, e eu tenho desenvolvido alguns projetos também nesse sentido, para esse ano, inclusive, porque é muito importante preparar o profissional desde a faculdade até o momento em que ele está como um profissional no mercado de trabalho, exercendo a profissão, sendo ele um autônomo que tem o seu consultório, ou sendo ele um prestador de serviço numa clínica de terceiro, enfim. Porque nesse caminhar, ele vai ter muitos desafios que precisam ser enfrentados da forma correta. Sim. Então, é muito legal ouvir a sua experiência como dentista, a sua experiência como professora, agora a sua experiência como empresária do ramo da odontologia. E caminhando aqui para o final, eu quero te fazer 3 perguntas e quero que você seja muito sincera, né? Como você veio sendo aqui todo esse episódio, eu gosto muito desse formato porque eu acho que é um diálogo leve, aberto e que leva muita informação. E esse é o nosso objetivo aqui, trazer informação de qualidade. Então, eu quero te perguntar, Lorena, e isso é algo que vai servir com certeza para quem está começando. Se você pudesse dar um conselho para a Lorena lá do início da carreira, qual seria esse conselho? Continue e, tipo, não desista e acredite no que você sempre quis. Então, se eu pudesse voltar lá e dar o conselho, faça tudo de novo. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria. Valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, cada, às vezes, cansaço físico mesmo de transitar em vários consultórios no mesmo dia. Então, assim, não desista, acredite e construa uma bagagem muito sólida de experiência clínica, que aí vai longe, aí deslanche. E, Lorena, qual é uma frase, assim, se você pudesse
definir com uma frase ou uma crença que você que você leva como profissional, como dentista e como empresária. O que você deixa aqui pra gente? Uma frase ou uma crença? Eu acho que se você coloca energia e coloca Deus em primeiro plano, ali, o que for para ser vai acontecer do jeito que tem que acontecer. O que é seu, chega. O que é seu chega e, assim, eu costumo dizer também para os meus alunos é que, o sol brilha para todos, só que a sombra é só para quem merece. Isso é um fato. Pra quem trabalha duro, pra Uhum. para quem coloca intenção, né? A intenção faz a diferença, porque trabalhar, todo mundo trabalha, a maioria das pessoas trabalham, precisam trabalhar, mas trabalhar com intenção, com conexão, com verdade faz a E diferença. você também ter o seu diferencial. É. Ser o diferencial no mercado de trabalho que, você vai se destacar. E é isso, não parar no tempo também, sempre procurar estudar, se atualizar. Então Ver você acha que é a terceira pergunta que eu ia fazer, que eu acho que já faz um gancho. Você acha que que dentro disso é isso, qual é o primeiro passo simples que para quem tá começando agora, o que você sugere? Isso falando para os seus alunos ou para profissionais que acabaram de entrar no mercado de trabalho, qual o passo simples, um passo que você acha que é imprescindível para quem tá começando? O que você aconselharia? Será que seria isso, estudar, se qualificar? fazer no início, fazer o básico bem feito, né, procurar dar o seu melhor e fazer aquele procedimento que você domina e fazer o básico, assim, realmente bem feito. Não precisa trabalhar, ter uma baita estrutura de clínica se você não vai entregar o básico bem feito. Ou então atender a 10 áreas e não saber se Exatamente. aprofundar em E nenhuma. não ser bom em nada. Quem faz tudo não é bom em nada. Então, assim, focar numa área, claro que sai com um leque amplo, mas procurar aquilo que você realmente gosta para fazer bem Que feito. faz sentido dentro da sua realidade. Sim. Ótimo, excelente. Acho que o nosso bate-papo foi incrível. A gente está caminhando agora para o final. Mas acredito que será muito enriquecedor para quem assistir. Tanto para dentistas, profissionais também de outras áreas que trabalham na área da saúde, para os amigos, para os clientes, porque de fato muita gente não tem o olhar do profissional da saúde como empresário, como uma pessoa que tem que enfrentar tantos desafios e responsabilidades na sua prática profissional. Então, eu agradeço muito, Lorena, pela sua disponibilidade em vir aqui. Sei que a sua agenda é muito corrida, porque tem a rotina clínica no consultório, da aula, então eu sei que você está sempre correndo de um lado para o outro, então me sinto lisonjeada de você ter aceitado o meu convite e estar aqui. Para mim é um prazer, além de admirá-la como profissional, porque como eu disse, eu acompanhei aí desde de sempre, admiro como pessoa, como amiga, e para mim é um prazer poder te dar essa a oportunidade das pessoas te ouvirem e conhecerem também a sua história, que é uma história tão inspiradora. E para fechar aqui, eu quero que você fale para os ouvintes onde eles podem te encontrar nas É, redes sociais. isso. Meu Instagram é doutora.lorenaalves com 2 O e 2 A. Lá eu vou estar agora tô montando meu consultório, tô colocando bastidores, algumas dicas, né, de saúde bucal. Então lá vocês, nesse novo espaço que, se Deus quiser, vai inaugurar agora mês que vem, vocês vão encontrar um espaço super acolhedor. Estou montando pensando em cada detalhe para ser um ambiente acolhedor, um ambiente que te deixe em casa. E lá eu vou atender a especialidade de canal, né, que é endodontia, também vou fazer a parte clínica, que é Você também faz parte estética. isso, faço a parte do botox, com toxina botulínica também faço, e a parte de limpeza, restaurações, e, também vai ser um espaço para eu mentorar alguns alunos, Muito que legal. tá vindo aqui também uma parceria com a
Mamedes, advogados aí para a gente fazer, essa parceria, para levar também para os meus alunos a importância de ter esse respaldo também jurídico ali, de forma contratual A dos gestão pacientes. contratual. Isso. Então, assim, em primeira mão, essa parceria ainda está se construindo, mas achei bacana você trazer, porque é algo que eu venho pensando e nutrindo, e com essa oportunidade, a Lorena abrindo o consultório dela, nós já estamos elaborando uma parceria para que ela ofereça esse diferencial dentro da mentoria dela, e que eu também possa levar o meu conhecimento jurídico da área da saúde, da área médica, para esses alunos que serão mentorados por ela. Com certeza vai ser um grande diferencial, e a gente vai trazendo as informações e as atualizações dessa parceria. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço até aqui quem nos acompanhou até aqui. É um prazer e espero que tenhamos muitas trocas nesses próximos episódios, e teremos, se Deus quiser. Em breve voltarei com outro convidado, também da área da saúde, trazendo temas diferentes e dinâmicos que possibilitem muita informação. E é isso, agradeço, peço que vocês compartilhem com outras pessoas, outros dentistas e profissionais da saúde que tenham interesse em saber de tudo que nós conversamos aqui. E me sigam lá também no @SaraMamedes, Sara com H no final. O meu Instagram pessoal é o Instagram onde eu também posto as minhas questões profissionais, todo o conteúdo que e a minha rotina diária do Mamedes e Gasque Advogados. E é isso. Eu agradeço e tchau, tchau.